Olá, queridos filhos e filhas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Evangelho do dia de domingo, dia do Senhor. Com certeza hoje é um dia todo especial de bênçãos, porque nós celebramos a certeza. Jesus está vivo, Ele ressuscitou. E é o dia por excelência para participar da Eucaristia, porque sem a Eucaristia nós não podemos ficar, porque a Eucaristia é o próprio Jesus que se oferece em alimento com o seu corpo e sangue para nós. Peçamos a graça de viver este dia e também de levar a sua bênção para toda esta semana. Deus maravilhoso, dai-nos a graça de entender o poder que está no altar. Por isso, ilumina-nos com a palavra que nós vamos ouvir, para que ela seja a luz dos nossos passos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. No capítulo 7, versículos de 1 a 8, de 14 a 15 e de 21 a 23. Os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém tinham se reunido em torno de Jesus. E perceberam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções, e há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. Tendo chamado de novo a multidão, dizia-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa manchar, mas o que é saído do homem, isso é que mancha o homem, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos estes vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qual é a grande lição do Evangelho deste domingo? Primeiro, fala para nós dos costumes religiosos da época de Jesus. Fala dos fariseus, que ensinavam ao povo estes costumes e tradições. Porém, eles não entendiam e não viviam o verdadeiro significado de todas estas práticas religiosas. E por isso, elas haviam se transformado em um fardo pesado, que impedia a maioria das pessoas de poderem viver o propósito de Deus para a vida de todos os homens. Por isso, nós temos que estar atentos
para que a nossa prática religiosa possa ser a prática religiosa desejada por Deus. Não algo simplesmente exterior, mas algo que vem de dentro para fora. Algo que realmente nos tornou homens e mulheres que vivem realmente a lei do Senhor, mas a vivem transformados pela sua graça, pelo seu poder. Os fariseus se preocupavam em lavar as mãos, se preocupavam em jogar água no corpo quando voltavam da rua, porque eles diziam que se tivessem encontrado algum pagão, estavam ali impuros, então precisavam se purificar. Se preocupavam em lavar os copos, os pratos, os talheres, com todo cuidado, não por uma questão de higiene, mas eles diziam que era para a purificação. Mas qual é a purificação que Deus deseja? É a purificação da mente, dos olhos, dos ouvidos, da boca, do coração. É por isso que Jesus censura os fariseus, primeiro, lembrando uma palavra do profeta Isaías, aí em Marcos 6:6. Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. Deus não precisa somente das nossas palavras. As nossas palavras devem ser aquilo que o nosso coração está convencido. As nossas palavras devem ser o sinal que nós abandonamos o pecado e estamos buscando a santidade de vida. É por isso que Jesus vai dizer que o importante não é simplesmente o exterior, mas aquilo que vem de dentro. E ele fala de uma série de realidades que estão presentes na vida de todos nós e que muitas vezes nós dizemos é só uma fraqueza humana. Não. É isto que torna a gente impuro. Repare que Jesus diz para nós aqui: devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos estes vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Portanto, veja, não se trata somente de um defeito humano, mas se trata de pecado, que muitos já esqueceram o que significa. Outros imaginam, mas eu não mato, mas eu não faço mal para ninguém, mas ao mesmo tempo não observam que são, às vezes, como os fariseus. Não estavam lá junto de Jesus para ouvi-lo, mas para criticá-lo, para julgá-lo. E quantas vezes isso pode acontecer entre marido e mulher, pais e filhos, no relacionamento entre as pessoas, no trabalho, dentro da igreja. Isso é terrível. Isto é uma ação do demônio. É o demônio que deseja sujar o nosso coração. É o demônio que deseja tirar de nós a salvação que teve um preço altíssimo, que foi justamente a morte de Jesus na cruz. Por isso, a verdadeira purificação é a purificação interior. A verdadeira purificação acontece agora, por exemplo, também, primeiro, através de uma vida de luz. E segundo, não podemos esquecer do sacramento, por exemplo, da reconciliação, a confissão,
Mas a confissão não simplesmente aquela que a gente se confessa, mas depois continua fazendo a mesma coisa, não. A confissão que a gente entende é sacramento de conversão, de transformação, aonde Jesus repete para nós o que repetiu para aquela mulher que estava para ser apedrejada: vai e não tornes a pecar. A igreja é o lugar aonde os feridos, os machucados se reúnem. Mas a igreja é o lugar aonde nós recebemos o remédio para que nós possamos ser curados e nós possamos realmente resplandecer a luz de Deus em nossa vida. Pai querido, dai-nos a graça de buscar a verdadeira purificação. Dai-nos a graça de não julgar tanto os outros, mas em buscar a santidade de vida. Dai-nos a graça de nós sermos reflexo da Tua luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta mensagem ajudou você? Deixa um comentário e também compartilhe. Não se esqueça de colocar o seu curtir. Amém? Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria!